por aqui. Vamos lá, vou começar lá no início. De qualquer forma, eu vou deixar claro, eu não preciso de Deus, e acredito que ninguém precise. Para Freud, é apenas um produto de nossa insegurança, é a representação de nossa fraqueza. Para Nietzsche, os sentimentos fervorosos devêm à própria ética. Exemplo. Poderosos heróis aristocratas construíram suas vidas tendo como base as ideias de honra, vergonha e heroísmo da batalha, e não as ideias de bondade, generosidade e culpa por agir errado. Esse é o mundo descrito pelo poeta grego Homero na Odisseia e na Ilíada. Nesse mundo de heróis, quem tinha menos poder, ou seja, os escravos e os fracos, invejavam os poderosos. Os escravos canalizavam a inveja e o ressentimento para os poderosos. Eles usavam os valores dos aristocratas de uma maneira bastante equivocada. Em vez de celebrar a força e o poder como os aristocratas, os escravos transformavam a generosidade e o cuidado com os mais fracos em virtudes. Essa moral escrava, como Nietzsche a chama, tratava os atos dos poderosos como maus e os sentimentos dos companheiros como bons. Nietzsche sempre enfatizou como as emoções e as forças irracionais exercem um papel importante na construção dos valores humanos. Meu pai amado. A moralidade é construída a partir de nossa natureza, viver em conjunto. A moralidade também pode ser construída a partir da insatisfação. A luta entre classes e etnias e a conclusão seria um consenso. Por exemplo, as lutas entre homens e mulheres, entre brancos e negros, a escravização. Isso mudou muito nosso entendimento moral. Por essas relações desenvolvemos juízos como se colocar no lugar do outro, que veio de um longo processo. A sociedade desde sempre estava batalhando contra a desigualdade. Os oprimidos criam juízos a partir dessa desigualdade, como foi o exemplo que dei, e ainda a incapacidade de conviver com essas coisas sobrepujar novos valores em torno disso. Mas cafezinho, isso não é particular do ser humano. Isso que você comentou de se colocar no lugar do outro, por exemplo, se você fizer uma pesquisa, eu gosto muito de darwinismo, eu já tenho alguns livros do Então, Darwin e nesse caso, eu leio não sei onde é. É constantemente. por isso que você estava falando sobre a seleção natural. Sim, eu gosto muito. Tava... Eu notei. Existe altruísmo nos animais. Existe altruísmo, existe suicídio entre os animais também. Se você pegar os macacos, por exemplo, da raça Chlorocebus pigeriturus, eles avisam os outros macacos da tribo que tem um predador se aproximando. E nesse comportamento de avisar os outros, ele se coloca em perigo. Então isso é um exemplo de comportamento autodestrutivo em animais. Você tem cachorros que se negam a comer depois da morte do dono, perdão. E isso é um outro exemplo de autodestruição de animais, porque quando eles deixam de comer, eles ficam mais fracos, ficam mais suscetíveis à doença, etc, etc. Em 2009, por exemplo, mais de 28 vacas literalmente se jogaram de cima de montanhas lá na Suíça. Aí se eu vi que elas acompanharam, né? É um rebanho, né? É o efeito manada, né? Exatamente. Então, Não, existe. mas isso ainda é ethos. Como você comentou, Denis, existe. Assim. Eu acredito que tudo que está no ser humano também está nos animais, só que em menor escala por conta da menor capacidade do aparelho psíquico deles. E quanto mais neurônios eles têm, mais eles se assemelham à capacidade do ser humano. Então você tem gorilas aí que foram altamente treinados. Você pega os gorilas mais inteligentes que existiram no planeta Terra. Com a maior quantidade de neurônios. Tipo o Einstein dos gorilas. Gorilas. O Einstein dos gorilas. O Einstein dos gorilas consegue ter uma conversa simples, em linguagem de sinais, com biólogos humanos. Então, quando você fala, Denis, que não tem no ser humano algo que tem, perdão, quando você fala que não tem no animal uma coisa que tem no ser humano, eu discordo de você, porque eu acho que está nos dois, só que em uma escala muito maior no ser humano por conta da nossa capacidade cerebral, por conta de que na nossa história filogenética nós conseguimos usar o fogo para poder abstrair mais nutrientes da comida e blá 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 blá. Outro assunto. Mas eu acho que o que está nele está na gente. E é esse ponto que eu gostaria que existissem mais evidências para poder corroborar o meu argumento, mas infelizmente a gente não tem outro ser humano que se assemelha do animal. Espero que um dia cheguem aliens aqui para poder me provar certo.
Um dia vai chegar. Eu vou colocar um apontamento, mas não é nem concordando, nem discordando, mas é só a título de curiosidade, porque eu achei interessante. Mas já que eu também falei, né, da filosofia da mente, tem um filósofo da mente que ele ainda é vivo, né, que é o Thomas Nagel. E ele tem um texto, acho que não chega nem a ser um livro, é só um texto mesmo, chamado Como é Ser um Morcego. E nesse texto, ele coloca como que... E isso também eu achei interessante até para a gente trazer para a discussão, de que as condições biológicas de um indivíduo dão a ele a capacidade de percepções distintas de indivíduo a um outro. Porque, por exemplo, o morcego ele se geolocaliza através de como se fosse um sonar, né? Como se fosse um localizador que ele emite numa área onde ele está voando, né? E através disso ele consegue enxergar o ambiente ao redor dele sem precisar usar a visão. E isso seria uma visão de um morcego, né? A questão é, o ser humano ele não tem a capacidade de fazer isso que o morcego faz. E por conta disso, a compreensão de um mundo de um morcego é distinto da de um ser humano. Sim. Por questões biológicas. Então, acho que de certa maneira acaba corroborando com o que você está falando, mas não no aspecto moral, mas no aspecto de entendimento de mundo, né? Sim. E a filosofia da mente ela traz esse questionamento, né? Porque se a gente for tentar colocar no animal um aspecto humano, é de certa maneira ser injusto com o animal, porque ele tem desenvolvimentos distintos que levam a ele uma compreensão também distinta da do ser humano. Uma compreensão distinta do mundo, diferente da do ser humano, entendeu? E assim, porque lógico, a gente acaba caindo nesse entendimento um pouco antropocêntrico, né? Porque a gente sempre está pensando a partir de nós mesmos, mas todos esses indivíduos, se você for analisar esses aspectos biológicos desses indivíduos, eles vão dar uma garantia desse indivíduo entender o mundo de forma diferente. Esse entendimento de mundo de forma diferente também constrói nessa organização desse indivíduo uma maneira de se afirmar nesse meio. Não afirmar, né, mas assim, em como eles vão se relacionar. Também muda. Então, por isso que fica não digo que seria arriscado, mas acaba se tornando muito relativo, porque aí a moral vai depender de como aquele indivíduo entende o mundo. Entendeu? Aí eu digo, essa moral humana, eu acho que ela é humana. Mas por isso que eu digo que, olha, não dá para ter isso nos animais, porque você não pode esperar de um animal atitudes humanas. E vice-versa, tal. Não vice-versa, né, mas eu acho que esse é o mesmo problema que leva a filosofia a questionar as ações que beiram uma ação humana nos robôs. Assim como a gente... Entendeu? São categorias diferentes de estruturas biológicas que levam a um entendimento de mundo muito diferente. Isso não significa que os animais não tenham essa capacidade. Enfim. Agora nós teremos Então, que chegar agora agora. para o próximo tema. Agora nós chegamos no próximo tema. Só que só para dizer uma coisa, resumidamente, eu concordo muito com essa ideia do Fyodor que haveria uma moralidade nos animais, porque se nós pegarmos, por exemplo, um grupo de leões e leoas, você percebe isso também, mais por fatores biológicos, não por fatores étnicos como ocorre na sociedade humana. Acredito realmente que possa haver algo, mas eu não tenho nenhuma prova empírica ou racional de como isso poderia ocorrer. Bom, vamos para o próximo tema. O próximo tema é misticismo e filosofia. Qual que é a diferença entre misticismo e filosofia? Misticismo e filosofia? Bom, vamos lá. Porque a filosofia, ela analisa
como que podemos dizer, o mundo ao nosso redor de uma maneira mais lógica, racional. Mas o misticismo, ele tenta dar explicações divinas, cria mitos sobre como, por exemplo, por que chove, um propósito, digamos assim. Enquanto que a filosofia investiga este mundo. Na verdade, Astrologia não é que ele seria propõe dizer uma causa divina. É que, na verdade, é algo, uma verdade absoluta. Já na filosofia, tudo é muito subjetivo. Então, sabe, se você quiser encontrar uma resposta para uma pergunta em filosofia, o que você vai encontrar? Você vai encontrar respostas relativas a tal pergunta, ou então a tal forma como a pergunta foi feita. Ou então até mesmo na forma como o autor chegou a pergunta. Já na misticismo, você de qualquer forma vai ter a visão de Deus, ou então de qualquer outro tipo de divindade. E Porque essa forma de olhar porque os tratada mitos como algo é uma verdade a única absoluta. resposta das pessoas dentro do misticismo. Eles criam histórias narrativas que não precisam ser julgadas. Então, a astrologia é um misticismo? A astrologia, de que os corpos celestes nos afetam, Cara, eu vou ser Olha, bem sincero, eu não acredito nisso. E, eu também sinceramente, não. sinceramente, Eu também acho não. que não. Tenho a mesma Eu acho posição que que o não. Fake. Vocês acham E que não é eu não misticismo? acredito que os corpos celestes nos afetam, mas eu não acho que a astrologia seria misticismo, porque só tenta dizer como que os corpos celestes nos afetam no dia a dia. Mas se formos No dia a considerar dia, de uma forma, né, meio espiritual. Não, então, mas é Sim. porque assim, no início do debate, né, a gente botou o que que era filosofia, né? Sim, sim. Então, na verdade, é só a gente descobrir, então, agora, o que é o misticismo. Porque se a gente coloca o que é misticismo agora, e como a gente já botou filosofia, a gente já consegue prever a diferença entre os dois, né? Então começa por você, Nath. O que você acha que é miticismo, cara? Ah, por mim. É difícil, né? Por exemplo, misticismo e metafísica é a mesma coisa? Não, eu acho que o misticismo pode usar da metafísica, mas não que ele seja a mesma coisa. Por exemplo, o misticismo ele pode usar de algum fator lógico da filosofia para explicar tal acontecimento. Que tenha, por exemplo, uma intervenção divina para explicar o pensamento de Deus, por exemplo. Uhum. O Fyodor, você tem um texto para essa questão também? Cara, eu acho o seguinte: no filósofo você encontra um grande questionador que está muito aberto para entender as questões e catalogar as questões na biblioteca do conhecimento humano, mas isso tem que ser feito de uma maneira que satisfaça uma sequência lógica, rigorosa e epistemológica, né? O filósofo ele quer encontrar a verdade, e quando o filósofo não tem recurso suficiente para chegar numa conclusão, ele se cala e deixa a questão em aberto para que com o tempo nós encontremos maiores pistas que nos levem à verdade. Agora, em contrapartida, no místico, você encontra figuras que tentam concluir questões, que tentam chegar a um ponto sem nexo causal nenhum. Ou então, como acontece muitas vezes, com nexos causais falsos, aparentes, apenas dedutíveis e não testados. Então, Aqui, o ó, o místico... cafezinho. Eu vou ler aqui uma coisa que o cafezinho disse. Ele disse o seguinte: o misticismo é o esforço individual de compreender a natureza e seus fenômenos, atrelando a uma realidade divina e transcendental, correlação dos eventos naturais com espiritualidade e divindade. Já a filosofia é uma análise muito mais crítica e racional em torno da natureza, com alcance que vai muito além dessa superficialidade mística, onde a análise é muito mais lógica e crítica, com fundamentos dedutivos e muito mais racionais. É verdade, cafezinho. Mas quem disse que o misticismo não pode ser racional?
Acho que o misticismo, eu acho que ele parte de Não! parte de uma Não, imaginação. não. Você imagina. Essa parte aqui, onde a análise é muito mais lógica e crítica, com fundamentos dedutivos e muito mais racionais, é ainda a parte da filosofia, cara. É porque eu leio muito rápido. Então, Mas eu diria cara, que um místico, assim, ele imagina uma coisa, ele imagina o seguinte, bom, é, e não tá rolando nenhum vento, não tá rolando terremoto, então foi Deus, foi um espírito que pegou aquela tigela, fez ela flutuar no ar e depois colocou ela de volta em cima da mesa. Então ele parte da imaginação, parte de um pressuposto não provável, um pressuposto dedutível de que existe uma dimensão e que existem espíritos levantadores de tigela. Então ele parte de uma coisa imaginativa e tenta fazer com que os fatos provem essa imaginação. E eu acho que não é por aí. Ele dá um mas salto. peraí, cara. Quem garante que isso não seja uma analogia? Dos espíritos comedores de. Não, quer dizer, levantadores de. Comedores de tigela. Comedores de tigela. Tá. Espíritos comedores de tigela. Quem não garante que isso seja uma analogia? Sei lá, uma metáfora. Para explicar algo muito mais complexo que, por ser espiritual, não pode ser dito apenas por palavras. Não sei. Nem mesmo eu poderia responder isso, porque dentro dos próprios mitos você pode encontrar metáforas para a existência de um determinado povo, como que era o pensamento dele. Mas eu não sei se seria somente uma metáfora, somente ou algo a Porque se a gente for pensar por esse lado, que, tipo, basicamente é tudo muito imaginativo, não existe uma filosofia nas religiões. Sendo que existe, convenhamos. Existe a Sim, filosofia do budismo, existe a filosofia do cristianismo, entende? sim. Só que elas não são como a filosofia real, racional. Seria uma filosofia adaptada, talvez. Sim, mas o misticismo ele assume fatos, né? Então, sei lá, vamos entender o misticismo como, sei lá, o contato com uma divindade, a verdade espiritual, o Deus, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Então, Ralph Lewis, vamos pegar aqui essa citação. O místico é aquele que aspira a uma união pessoal ou a unidade com o absoluto, que ele pode chamar de Deus, cósmico, mente universal, ser supremo e etc, etc. Ok, mas quais são os métodos utilizados para isso? Porque o que se Então, percebe na vasta gama de religiões que existem por aí é que eles. Bom, como você comentou, existe a analogia de tentar explicar alguma coisa de alguma forma mais tangível para nós. Mas ainda. Mas ainda. Se dessa forma não é uma é aí que se encontra a diferença entre o místico e o filósofo. O filósofo ele tá mais como um avô da ciência, no sentido de querer dar um rigor maior para essa busca. Que eu também incessante de respostas. eu não saberia Porque dizer se é muito válido ou não, porque olha, se você levar em consideração o estado atual da sociedade e o estado espiritual que se encontrava muitas das espécies humanas e raças humanas e tribos no planeta, eu acho que espiritualmente falando eles estavam muito melhores do que nós estamos hoje. Mas ainda assim, eles não conseguiram chegar na Lua. Então eu não sei o, como a gente se coloca nesse argumento, porque de um lado a gente tem o utilitarismo, que eu acho que não pode ser negado. Todas as espécies humanas, todas, sem exceção, todas, até hoje, tiveram Deus, tiveram religião, tiveram misticismo, tiveram a busca
pelo metafísico no sentido Pelo Santo espiritual. Graal. Todas tiveram. Então, eu gosto de religião? Não gosto muito não. Eu gosto de evangélico escutando música de crente? Não gosto muito não. Mas às vezes essas músicas de crente impedem que esse cabeça de ovo saia por aí assaltando bancos. Olha Porque aqui, ó, isso é muito o cafezinho aqui disse aqui, ó, um filósofo busca entender a partir de deduções ou observações, e um místico tenta entender a partir de sua natureza espiritual e figuração. Ô cafezinho, você diria que um místico também tenta entender por meio da intuição? A gente pode pensar no místico. Eu francamente não sei, né, cara? O místico é esquisito. Ele pode ser só uma explicação que não é racional, ele pode ser de etimologia. Ou então, para você entender ele, você tem que se imergir dentro do mundo. Pra você saber se aquilo é verdade ou não. Porque, por exemplo, a gente pode estar falando agora que não há sentido nisso, de misticismo. Que acontecer algo simplesmente no nada. Mas se de fato existir. Por exemplo, a gente não tem uma explicação plausível para a existência dos átomos. Tipo, por que eles surgiram? Bom, mas os místicos, eles têm mais convicção dessa sua natureza espiritual e das suas simbologias, porque tentam compreender, mesmo de maneira superficial, sobre o mundo. Mas é por isso que eles são utilitaristas, cara. Os místicos são utilitaristas. E Sim. muitas vezes eles ganham da gente, que muitas vezes tem uma atitude analítica, observadora, passiva e não chega em conclusão nenhuma. E os místicos ganham da gente porque eles estão lá de pau duro pra viver a vida por causa da intuição deles, ou então por causa da noção que eles têm, ou da crença que eles têm no místico, enquanto que o filósofo tá ali em cima do muro, deprimido, sem saber pra onde vai, pra onde vem, onde é que vai, cara. Com a sua gama de desgostos. Tenta procurar um caminho, só que não tem um caminho construído, então... E o místico tá lá, burrão, tenta pagar... mas foda-se. O filósofo... Por quê? Eu preciso ir no banheiro, rapaziada, porque eu tô chapado de café. Meu pai. Como você tá? É isso mesmo, cafezinho, você tá correto. Sim. Uma coisa é que realmente, como o cafezinho falou ali, há alguns valores filosóficos que podem ser encontrados nas religiões, como por exemplo, concepções metafísicas de Deus. Sobre essa questão da interpretação, ela é algo que quase que todo ser humano é capaz de fazer, só que um filósofo, ele interpreta e também discute
discute racionalmente e criticamente sobre a sua interpretação e como que ela seria aplicável no mundo, enquanto um místico ele tenta convencer as suas convicções. Exatamente. Uma explicação. Por isso que os sacerdotes sempre foram uma pessoa de grande autoridade dentro da sociedade. Depois eu gostaria de fazer uma pergunta para os senhores. Ok. Onde você busca o entendimento das coisas para além do que você acha. E aí, quando você coloca algo que está para além do que você acha, você está dizendo algo que tem um papel universalizante no entendimento das coisas no mundo. Então, já não é mais o que eu acho é a verdade, mas a verdade vai moldar aquilo que eu entendo do mundo. E claro, sem assim, se aprofundar sobre o que é verdade, enfim, mas a cosmologia ela vai ter esse papel de olhar frio para o mundo para que a sua subjetividade não envenene o seu entendimento do mundo a tal ponto em que você vai ter que justificar as coisas de forma mística. Eu acho que essa é a principal diferença entre a cosmologia e a cosmogonia. E a cosmogonia a gente vê, a cosmogonia cristã, por exemplo, ela vai bater em teclas onde a realidade ela já se contrapõe de tal forma em que não se sustenta mais tais afirmações cosmogonicamente falando cristãs, né? E a cosmologia fala, não, olha, eu acho que vocês já estão ultrapassados, sabe? Você não pode matar uma pessoa porque ela usa 2 tipos de tecido de roupa diferente. Ou porque, enfim, ou porque ela come porco ou come caranguejo, enfim, sabe? São coisas que se olha, já a sua justificativa de mundo já não consegue mais abarcar o entendimento de mundo real. E aí você pode discutir o que acaba sendo a realidade nessas duas formas de entendimento de mundo. Acho que é isso. Uhum. Qual era a pergunta mesmo? Eu concordo com você quanto a esta visão da filosofia, da cosmologia e da cosmogonia. Não tenho Aliás, muito isso está no primeiro capítulo dos pensadores, os pré-socráticos. Ah, sim. Aliás, eu tenho esse texto aqui, depois eu passo. Tá. O Fyodor, você iria fazer alguma pergunta? Bom, eu ia. Qual é a pergunta? Seria assim. Antes de tudo, deixa eu ler aqui o que o Cafezinho falou. Senão, tadinho, vai ficar pra trás. Vai ficar sozinho no mundo. Aqui, ó. Eu ainda não sei muito bem, mas acho que a natureza mística da concepção vem de algo mais interno, a insegurança e o sentimento de primazia e superioridade. E a partir disso, o místico tenta correlacionar isso com os eventos naturais ou feitos divinos. Aí depois ele fala sobre
a mitologia nórdica. E aí, ali embaixo, ele fala como assim: o homem adora se colocar numa posição maior que a sua, adora pensar que está incluído em algo maior, adora pensar que tem uma natureza suprema, adora pensar que o mundo é mágico, adora se sentir seguro achando que existem coisas supremas o defendendo. Que acaba sendo uma maneira um pouco mais fácil de entender o mundo, né? E interpretá-lo. Sim, sim, mas muito ignorante. Porque, por Eu exemplo, discordo, nem tanto. diferente da cosmogonia, a cosmologia, ou até mesmo a ciência, ela tem um papel fundamentalmente falibilista. Você tem que ter esse método empírico de tentativa e erro de tal forma em que você não força a realidade a ser como você a entende. Mas a sua maneira de afirmar o mundo vai ser a partir do que o mundo é, independente do que eu acredito. Sim, concordo com isso. Discordo. Só que eu não... Por que você discorda? Por quê? Bom, porque é o seguinte, gostaria de deixar no ar, primeiramente, 2 termos: utilitarismo e sobrevivência da espécie. A gente vive, já tem muito tempo, num mundo muito hedonista, e a gente percebe que as taxas de suicídio estão na casa do caralho. Só tendem a aumentar as taxas de suicídios, principalmente entre os jovens. Então, a minha pergunta, o levantamento que eu gostaria de perguntar antes é o seguinte: como que os senhores veem o colapso mental que Nietzsche sofreu no final da vida dele, por conta, alguns autores afirmam, por conta da sua própria filosofia, e de que forma vocês enxergam que uma postura contrária à noção de Deus pode ser sustentável num mundo que dá cada vez mais sinais de que essa naturalidade de uma noção do pós-vida sempre esteve presente na cultura humana. Ponto 1. Ponto 2. Faz parte da própria... É uma das características pela qual nós estamos vivos hoje, por ser um dos traços que nos mantém dentro do escopo da sobrevivência da espécie. Eu peço desculpas, eu acho que eu deveria ter formulado a pergunta de uma maneira um pouquinho mais clara. Mais clara, porque eu tinha muitos pensamentos para trazer e eu acabei não pensando direito na pergunta. De boa. Mas o que eu queria dizer basicamente é o seguinte: tem um monte de ateu jovem se matando e tem um monte de utilitarista que crê em algum deus, seja lá ele qual for, vivendo a vida de pau duro. Como os senhores veem isso? E meu ponto é o seguinte: a seleção das espécies vai mostrar que a crença em Deus é uma característica vantajosa para aquele que o faz, seja isso verdade ou não, exista Deus ou não. Falando de modo utilitário, isso é vantajoso para a espécie. Você acha que só ateu se mata? Não. Mas assim, essa coisa de, sei lá, o pessoal ateu tá se matando porque realmente a vida não tem sentido. Eu não sei como que a gente poderia consertar isso aí. Eu não digo que ateu se mata, eu acho que eu deveria consertar. Acho que hedonistas se matam. Não, mas eu acho que o ateu, eu prefiro ateus se matando do que cristãos sofrendo e não se matando porque tem medo de ir pro inferno, entendeu? Esse era o meu plano A. Tipo, os cristãos não é que eles não se matam porque eles não sofrem, é porque eles têm mais medo da morte do que da vida. O ateu, ele tem mais medo da vida do que da morte. Aliás, sim, é porque ele só tem vida, né? Então... Eu não sei se isso seria algo inerente a um ateu, sabe? Não seria. Então, mas o ato de se matar, ele
deve ser maior em ateus, porque o ateu ele não tem essa limitação. Porque se o cristão não fosse pecado se matar, todos os cristãos se matariam, porque essa vida é uma merda, todo mundo sofre, e o céu é maravilhoso. Uhum. É o Eu acho top. que assim, Mas vocês não- não se matar- Vocês concordam que a vida de um crente é mais fácil do que a vida de um ateu? Não, discordo. Você acha o contrário? Discordo Que a vida de um ateu é mais Discordo fácil do que a vida de um crente? porque existe o Eu pecado original. concordo. O cara tá fadado a ser pecador pro resto da vida dele. Isso aí é muito difícil. Sabe, a fé, Além de que- ela carrega um papel que é muito difícil pra Além de alguém. que É um toda fardo. doutrina cristã apenas instaura um único modo de se viver. Ou seja, você comete um erro, você pode estar entrando na lista de condenados. Então, mas Não, mas é um também, condenado que ainda tem salvação. Assim, você pode ser É, condenado a sua vida inteira, mas porque você tem você salvação. pode- Se você é um Só que ateu, eu não concordo tem mais salvação. com você. Só que eu concordo mais com você, Fielder, que a vida de um ateu é mais difícil do que a de um cristão. porque o Deus, né, como Assim, vai falar, se nós compararmos em graus. como vai falar Nietzsche, né, o Deus é um eterno saciador. Então, todas as mazelas humanas, o Deus ele vai preencher. Mesmo que com isso tenha os seus pesos e os seus deveres, né? E os cristãos têm deveres. Mas o ateu ele tá totalmente à mercê do caos e do nada, né? Então eu acho que é mais fácil você... Pode falar. Ah, não, eu te cortei, desculpa. Você quer Não, quer- Não, pode ir. Boa? Uhum. Então, o que eu falo é que assim, justificativas religiosas podem fazer com que as pessoas evitem o suicídio. Mas eu acho que o contrário não cabe. Eu não acho que o fato da pessoa não ter uma religião potencializa ela a cometer um suicídio. Tanto é que eu acho que o suicídio não tem religião, não tem esse escopo, né, da religiosidade. Mas essa sensação de perda de sentido na vida para um ateu não faz sentido, porque essa justificativa de sentido na vida, nesse entendimento, é religioso. O ateu não precisa disso. Você não está precisando que alguma coisa esteja te dê algum sentido na vida, alguma resposta já pré-determinada, para que você se sinta completado, se sinta abrangido por algum entendimento para além do seu. Então, um ateu, ele não se torna um ser humano desamparado, porque muitas vezes o fato dele ser ateu é o fato dele não sentir a necessidade desse amparo, que é um amparo religioso. Eu digo mais, eu acho que um religioso acaba cometendo até mais suicídio por achar que não tem um amparo religioso do que ele tanto acredita. Então, um religioso, que ele pode ser... que é muito difícil você falar eu falo de uma maneira universal porque depende muito de cada indivíduo. Mas se um indivíduo que ele é fervorosamente religioso e ele se vê desamparado pela sua religião, a chance dele cometer um suicídio por ele não se sentir pertencente ao entendimento da qual ele acreditava de forma fervorosa, pode sim levá-lo a um suicídio muito mais facilmente do que um ateu. Porque o ateu não fica, eu vou me matar porque eu não tenho Deus do meu lado. O ateu não precisa disso, ele não precisa de um afago religioso, de um zelo religioso para se manter vivo. Não, mas não tem essa sensação de vazio. Entendeu? Não, mais ou menos. O ateu, mesmo o cara sendo ateu, ele quer respostas, ele é humano. Exatamente, Sim. por isso que existe a ciência. A ciência, ela responde muitas coisas o suficiente para você não se sentir incompleto. Sim, então, muitas vezes sim, inclusive pra maioria mas às vezes o cara não se sente completo com isso. Bom, Então, mas se ele não se sentir incompleto, é que ele tá sentindo falta de algo. Então talvez ele não seja um ateu. existiu um neurologista e psiquiatra austríaco, que o nome dele era Viktor Frankl. Ele foi Muito bom. Ele Logoterapeuta, né? Ele foi um dos precursores de uma espécie de terapia que chamava logoterapia. Era... Na vida dele, ele acabou sendo preso pelo regime nazista e passou por 4 campos de concentração nazista diferentes.
E da experiência ele fez um livro que se chama Em Busca de Sentido. Muito bom. Um dos grandes livros da psicologia. Bom, da experiência dele, ele cita uma passagem onde ele disse que percebia que as pessoas mais resilientes no campo de concentração nazista eram aquelas que tinham um sentido na vida, as que tinham uma fé forte em alguma coisa, seja lá qual fosse, as que sonhavam todo dia em ir embora dali, as que tinham um sonho. Os que já não acreditavam mais em nada, os que viviam flutuando nessa atmosfera extremamente, por assim dizer, nauseante da falta de sentido, do acaso, do simples sou um azarado nesse mundo que não tem nenhum tipo de justiça divina, sentido, Deus, enfim. Os que estavam nesse escopo de todos os prisioneiros do campo de concentração, quando caía a noite e os guardas nazistas vinham e eles ofereciam comida ou então cigarro, né? Porque isso acontecia, eles ofereciam assim um pedaço de pão ou um cigarro, você podia escolher o que você podia ficar com a noite, depois de trabalhar o dia inteiro. Muitos desses escolhiam cigarro. Eles escolhiam a morte, porque assim, você já não tá comendo, você tá trabalhando igual um dia, igual um condenado, você tá sofrendo aquela situação do campo de concentração nazista. Chega de noite, os guardas vêm falar com você, te oferecem um pedaço de pão, um cigarro, você escolhe o cigarro, você tá escolhendo a morte, evidentemente. E muitos morriam, evidentemente, como o Viktor Frankl fala no livro dele, explicando essa situação. Então... Ele sobrevive a todos os campos? Ele sobrevive. Ele sobrevive, mas é porque ele tinha um sentido na vida dele, né? Ele tinha um sentido na vida dele. O sentido dele, para ele, era dar sentido às outras pessoas, né? Ele gostava de ajudar o ser humano. Ele era muito altruísta. Então resumindo. Só um OBS que não tem nada a ver com o assunto, tá? Nada a ver. É que discurso agora, quando eu sempre entro em livro e campo de concentração, eu me lembro do melhor livro que eu já li sobre campo de concentração. Eu recomendo a todos, e eu acho que a maioria daqui já deve ter lido, que se chama Maus. Maus. Não, nunca ouvi falar. Meu amigo, esse livro é muito foda. Uhum. Mas voltando Coloca no sobre PDF o depois. Tipo, independente da sua fé, da sua religião, o importante é você ter um estilo de vida para sobreviver, correto? Perdão, o que você falou? Eu Não entendi a última também. frase. Ó, independente da sua religião, se você é ateu, cristão, budista, tanto faz, se você tiver um sentido de vida, você vive tranquilamente. Sim. De certa forma, eu diria o seguinte: quão mais forte é a espiritualidade de uma pessoa, independente da religião que ela segue, ou então de filosofia de vida que ela segue, desde que ela tenha uma espiritualidade, ela consegue ter mais resiliência para aguentar os tempos difíceis. Não sei se os senhores concordam, mas essa é a ideia que eu tenho. Eu acho que pode ser só um sentido. Eu posso me pautar pela filosofia pra ter sentido na vida e nem por isso eu... Mas é por isso que eu digo espiritualidade. Eu não digo espiritualidade no sentido místico da coisa. Eu digo espiritualidade no sentido de espírito humano. No sentido assim, a sua espiritualidade pode ser uma coisa completamente criada pelo ser humano, assim. Pode ser do jeito que você falou, eu entendi que seria assim, quem não ter fé tem mais chance de morrer, tá ligado? Não. Basicamente, Vou pegar assim, a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. No sentido assim, a espiritualidade de uma pessoa, sei lá, perdão a expressão, mas a espiritualidade de uma pessoa burra pode ser a igreja evangélica, tá ligado? Pode ser, sei lá, o Edir Macedo. Essa é a espiritualidade dela. A espiritualidade de uma pessoa mais inteligente seria, por exemplo,
a busca do desenvolvimento da ética e da moral humana, tentar participar do desenvolvimento da sociedade, educar os jovens, esse tipo de coisa, entendeu? Coisas assim mais brandas, mais tenras da vida humana, que não necessariamente envolvam vida após a morte e nada disso que é típico de uma religião mesmo. Uhum. Então, eu É o que o cafezinho diria tá falando aqui, Sim. que a religião é a Ainda tá satisfação de escrevendo. nossa segurança, Eu guiada falo apenas rapidinho, pela acho fé que- dogmática. É. Mas que eu ia falar que assim, eu prefiro muito mais que um religioso ele paute-se no sentido da vida dele através de uma religiosidade, e isso o conduza de maneira que ele haja, sei lá, bem, embora é muito difícil dizer o que é o bem aqui, né? Mas que ele evite de cometer coisas, por exemplo, posso dar um exemplo assim muito próximo. Se eu chegasse para minha avó é católica, enfim, né, a vida inteira, eu tentasse provar para ela que Deus não existisse e que tudo que ela viveu através da fé não é verdadeiro, isso causaria um colapso no entendimento dela de ser humano mesmo, que ela perderia por completo o sentido na vida dela. Eu acho que nesse aspecto, esse papel do sentido da religiosidade como sentido de vida, ele é fundamental. Independente de eu concordar com ele ou não, ou eu achar que ele é suficiente para mim ou não. Tanto é que eu acho que a religiosidade ela é importante para quem precisa dela, antes de mais nada. Isso É, Eu não significa que considero, faço eu não parte da- considero a religiosidade algo totalmente importante para a minha vida. Assim, mesmo eu já tendo sido, porque deixa eu contar um pouquinho da minha história. Uhum. No início, eu já fui cristão e após isso já fui evangélico. Então, eu tenho uma experiência de como que eles reagem quanto a essas questões. Uhum. Porque muitas dessas situações, eles procuram realmente somente viver daquela forma. Eles criam um sentido, todo um dogma, toda uma doutrina para que eles possam viver somente daquela forma. Dar um sentido, um significado. Uma vida, realmente. Então, tipo, de se enquadrar a religião, tipo, pra você se enquadrar os ideais da religião pra conseguir viver uma vida com sentido. Não sei, eu acho que às vezes as pessoas, através da religião, alicerceiam seu sentido na vida de tal maneira Cafezinho, olha aí, em a que, gente matou em Deus. que ela não. A gente matou Deus. Então, essa frase do matar Deus é essa ressignificação dos valores cristãos a tal ponto em que você esquece o que é importante, né? Uhum, sim, Por exemplo, o Natal, a gente tá mais preocupado em, sei lá, ganhar presente do que entender o verdadeiro significado do Natal, enfim. aquela Esse matar Deus é isso, né? essência, por causa que tem tanto a essência pagã como também a essência cristã no Natal. Uhum. Só que a gente só se importa com os presentes. Mano, eu prefiro as pessoas, né? Realmente não tô nem aí pra história do Natal, mas... O bom é comer. Cara, pior que eu nem gosto de Não, comida muito bom. natalina, mano. Putz, mano. Putz, eu gosto. Putz. Mas então, nós já acabamos os 3 tópicos, então? Basicamente, sim. Então a gente pode encerrar A o gente podcast tem que por dividir aqui. isso daqui, a gente tem que dividir isso É aqui isso em mesmo? 50 vídeos, mano. Sim, sim. Que isso, vocês querem fazer uma finalização? Não, eu só queria falar mesmo Diga. sobre antíteses nos comentários, né? Uhum. Se acha que a gente falou algo errado, ou se você tem provas de que às vezes a gente citou algum filósofo e usou o discurso dele de forma errônea nos comentários, e também pra melhorar, tipo, sei lá, Sim, tem tal programa que grava áudio melhor do que isso, não sei, alguma coisa assim. E eu tenho que ficar mais presente nos diálogos, porque eu só fico a maior parte do tempo em silêncio. Verdade. De boa. Aí, ó, o que o cafezinho falou, críticas construtivas. Não vem xingar a gente não, porque eu não gosto. Eu choro de noite. É claro, a gente se Se abraça. xingar, eu vou falar sobre Schopenhauer a noite inteira, hein? Ih, Se me rapaz. xingar, eu vou ler todos os diálogos do Platão em grego. Ih, rapaz. Vou pedir um resumo no final. É isso.
Isso aí. Valeu pela conversa. Obrigado a todos. Bom, Obrigado. o bot, eu fui tirar o bot aqui, tirou, vamos ver aqui o áudio. Aí Então, tirou o bot e não gravou nada, né? É. Ele não. Nossa, já começou, cara.